Dando seguimento aos nossos trabalhos, eu tenho o privilégio de estar aqui anunciando aí os nossos palestrantes da tarde, que é a doutora Simone Sibilio, o doutor Rafael e o doutor Abrão Amice. Doutora Simone Sibilio, que é a nossa primeira painelista, cursou a Escola de Formação de Oficiais do Estado do Rio de Janeiro, alçando o posto de capitão da Polícia Militar. Ela tem 11 anos de corporação, é ex-delegada de polícia no Rio de Janeiro, promotora de justiça titular do Júri 16, já cursou a Escola Superior de Guerra, de Altos Estudos Políticos e Estratégicos, a Escola Superior de Guerra no Curso Superior de Defesa. Atualmente é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do GAECO, do Ministério Público de Rio de Janeiro. E a doutora Simone é particularmente ciente que eu não sou um admirador do trabalho dela, como também daquilo que ela representa para a nossa instituição, não só perante a defesa da vida e dos crimes, né, na atuação frente aos crimes dolosos contra a vida, mas também na coordenação desse grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do GAECO. Com a palavra, a doutora Simone. Boa tarde a todos. É com muita satisfação, viu, Dani, que eu aceitei esse convite para participar desse 4º encontro nacional do Ministério Público no Tribunal do Júri. Eu queria cumprimentar a todos os colegas que nos assistem, quero cumprimentar também ao CNMP, na pessoa da presidente do Centro Nacional de Capacitação, da Unidade Nacional de Capacitação, doutora Fernanda Marinella, e o vice-presidente, conselheiro Sebastião Cacheta. Também não poderia deixar de cumprimentar, Dani, você, o nosso colega Dani Salles. É impressionante o entusiasmo, o amor, a dedicação, o denodo com que você se envolveu nesse projeto. Agradeço a toda a equipe do CNMP, uma equipe dedicada, uma equipe educadíssima, que nos deu todo o apoio aí no treinamento aí para esse evento de hoje. Queria também aproveitar e cumprimentar a doutora Marcele, excelente promotora do júri, que hoje preside a confraria do Tribunal do Júri. Muito obrigada aí pelo carinho. Cumprimentar e exortar a participação dos colegas que me antecederam, brilhantes exposições, e certamente teremos brilhantes exposições também a partir da minha, evidentemente, do Rafael, Abraão. É um prazer conhecê-los. Eu não poderia deixar de falar hoje aqui sobre a importância do Tribunal do Júri. Vou falar rapidamente porque o tempo é curto. Falar Tribunal do Júri é falar, para mim, de vida, não de morte. Edmund Picard, que é um jurista belga, que também era um jurista, um sociólogo, um dramaturgo, e diz o seguinte, que os palácios de justiça, o Tribunal do Júri, não passam de hospitais para onde são transportados os direitos mutilados, os direitos feridos, para os recompor cirurgicamente. Meus amigos, existem apenas 2 categorias de pessoas que se colocam contra o Tribunal do Júri. E aí, fazendo uma analogia ao que o César disse na primeira fase, a primeira categoria são aqueles que não conhecem o Tribunal do Júri. E a segunda categoria são aqueles que conhecem o Tribunal do Júri, conhecem muito bem, nunca tiveram, e que no Tribunal do Júri nunca tiveram êxito. E é por isso que se colocam contra o Tribunal do Júri. Na verdade, essa instituição, eu aproveito a oportunidade aqui para render as minhas homenagens a todos os jurados dos tribunais de júri de todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste, dizer que vocês compõem uma instituição de extrema relevância. Na certeza de que foi no Tribunal do Júri que eu forjei toda a minha forma de atuar, e é no Tribunal do Júri que a gente aprende a cada dia, porque a gente não consegue sair de um plenário do júri da mesma forma que a gente entrou. A gente sai mais forte, ainda que a nossa tese não seja acolhida, mas a gente sai mais forte porque no corredor do Tribunal do Júri a gente recebe o abraço apertado de uma família enlutada, de uma família vítima, sobretudo, da presença, da ausência do seu ente querido, que foi tragicamente, brutalmente assassinado pelo acusado culpado. Então, eu rendo aqui a todas as minhas homenagens a essa instituição que deve ser fortalecida, prestigiada e nunca vilipendiada. O tema que me coube foi o tema técnicas de investigação no Tribunal do Júri, que é um tema muito amplo, e o Dani conversava comigo, né, Dani?
Simone, eu queria que você falasse sobre um tema atual, algo que pudesse ajudar os colegas que estão no fronte a investigar. Todos nós aqui sabemos investigar, todos nós aqui sabemos, eu não vim aqui ensinar nada, eu vim aqui, na verdade, compartilhar algumas ideias, algumas sugestões, algumas angústias, e eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Bom, a minha famosa luzinha que eu sempre trago, eu só mudo aí o conteúdo. Tá dando para ver aí? Vocês estão conseguindo ver? Tá? Sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, então o tema que me coube exatamente investigação em crimes dolosos contra a vida com a utilização da quebra de sigilos telemáticos, que é um tempo atual, né, que é o momento atual. A primeira coisa, meus amigos, que eu acho que a gente tem que ter quando vai para um plenário, quando assume uma promotoria do Tribunal do Júri, é sair do papel, é sair do claustro do nosso gabinete, assumir um papel de protagonismo. É chegada a hora da gente assumir o ônus de fazer com que a velha forma de atuar morra e possibilitar com que a nova forma de atuar nasça, se desenvolva e prevaleça. Nós estamos no momento em que o promotor de justiça do Tribunal do Júri, na minha modesta concepção, não pode ir para o plenário do júri sem estar ciente quais são as causas de predominância dos homicídios naquela comarca. São drogas, violência patrimonial, violência doméstica, corrupção. Por quê? Determinados crimes, eles já nascem, na verdade, elucidados, né? Se é uma violência interpessoal, briga de trânsito, de vizinho, violência doméstica, já nasce elucidado, e todo o nosso trabalho, que será árduo, será durante a instrução e levar a plenário. Mas, em muitos casos, os homicídios não são um fim em si mesmo. Eles podem estar atrelados, eles podem ser praticados num contexto de organizações criminosas, em um contexto de organização criminosa. Nesse caso, a investigação de um crime de homicídio, ela é muito mais complexa, ela é muito mais trabalhosa. Então, veja, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos como é que era uma visão clássica e uma investigação em que segue protocolos tradicionais num crime de homicídio. O que era comum? Primeiro, aquelas regras básicas, fazer o local de crime, trazer para o processo laudos periciais, reprodução simulada, a boa e velha prova testemunhal. E a gente sabe que hoje, né, Dani, a gente sabe que hoje o Tribunal do Júri, embora nós temos um índice altíssimo, a gente está chegando aí à marca de em torno de 65 mil homicídios ao ano, que na verdade é uma verdadeira epidemia de mortes, né, por crimes dolosos contra a vida, que o índice de elucidação pífio de 5% a 8%, e que ainda assim, essas elucidações, essas conclusões nem sempre geram condenação no plenário, mas esses que vão para o plenário, ainda assim a prova que predomina é a antiga e a famosa prova testemunhal. Mas, esgotados todos os protocolos de investigação, o que a gente tinha que era muito comum? Interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados de comunicação telefônica, a gente pedia contas reversas com histórico de chamada, número chamado e chamador, que era excelente para a gente quebrar álibi. A gente via quando o sujeito fazia uma ligação, para onde ele ligava, acusava a herb que ele visitou e provava que ele estava próximo ao local do crime. Essa prova, em relação a essa prova, a gente simplesmente ia para o plenário na certeza de que faríamos uma prova boa, de que ele seria condenado. E depois, com o evoluir do tempo, a gente avançou, a gente não mais quebrava o sigilo daquele suspeito. Quando a gente não tinha suspeito, a gente quebrava o sigilo de dados das estações rádio base. A gente sabe que no caso aqui do assassinato da juíza Patrícia Scioli, poucos eram os fatores de resolução. Nós tínhamos os cartuchos e, através do rastreamento do lote desse cartucho, nos remetiam para uma unidade da Polícia Militar, e a utilização também da técnica de
de rastreamento, quebrando as estações radiobásicas para saber quais os terminais visitaram aquela web. Na verdade, foi uma quebra inversa, que também à época foi uma inovação, mas foi divulgado isso na imprensa, foi para o Fantástico, foi para o jornal, e os criminosos, sobretudo aqueles que integram organizações criminosas, aprenderam como nós investigamos. Esse é o grande erro. Se a gente está diante de um crime de homicídio envolvendo criminalidade organizada, aqui no Rio de Janeiro eu cito o tráfico de drogas, em que temos 3 organizações do tipo de tráfico de drogas, e as milícias, que têm se tornado, na verdade, um câncer aqui no estado do Rio de Janeiro, ou, às vezes, nós vamos ter um tipo de homicídio que tem como pano de fundo as duas coisas, porque aqui no Rio de Janeiro, atualmente, nós temos tráfico praticando condutas que milícia pratica, ou milícia praticando condutas que o tráfico pratica. É o que a gente chama de tramilícia ou narcomilícia. Bom, os crimes de homicídio praticados nesse contexto é sempre muito mais difícil investigar. Por quê? Por que é mais difícil investigar? Porque são pessoas que normalmente integram o poder público, são agentes do Estado. As organizações criminosas têm essas características. Elas se valem da cooptação de agentes públicos, de agentes políticos, ou ex-agentes políticos, ou então são criminosos profissionais. E como os criminosos profissionais, eles sabem exatamente se proteger de uma investigação feita pelo próprio Estado. Muitas vezes eles começam a se defender muito antes de praticar o crime, forjando provas, forjando álibi. Mas o fato é que, meus amigos, esses criminosos aprenderam como nós investigamos e tivemos êxito em algumas investigações complexas e difíceis. E eles agora não falam mais ao telefone. As comunicações modernas, a cada dia mais, elas migram da telefonia convencional. Ainda falam além das conversas faladas e escritas, mas eles falam através de aplicativos de internet, eles falam através de dispositivos, de aplicativos de mensagens instantâneas. E aí, essa rastreabilidade é sempre muito mais difícil. Nesse sentido, a gente passa por uma verdadeira, acho que a gente pode dizer assim, a gente passa por um momento de desmaterialização da prova. A prova agora, se tratando de crimes dolosos contra a vida, num contexto de organização criminosa, e a gente tem vivenciado isso no Rio de Janeiro. Essa prova não é mais aquela em que a gente pega numa cômoda, que a gente pega no interior de uma residência, um papel, um documento, uma arma para ser exibida aos jurados. Essa prova já não existe mais se tratando de criminalidade organizada, porque eles aprenderam como nós investigamos, eles avançaram. Se a tecnologia ajuda o homem, ajuda no ambiente de negócios, ela ajuda também a criminalidade organizada. Hoje, meus amigos, a gente vê isso, que os criminosos, eles vão para os locais do crime sem telefone celular, e eles deixam o telefone deles na residência deles, ligados, porque sabem que esses telefones estão transitando dados. Nesse exato momento que eu estou aqui com vocês, falando ao celular, eu pego o meu celular, ele está no mudo, mas eu estou transitando dados. Eu posso ser localizada através de alguns e-mails, de algumas mensagens de WhatsApp que eu estou recebendo, mesmo não estando falando. E eles aprenderam isso, então eles vão para os locais de crime sem o aparelho celular. Deixa eles em casa, ligado, e aí estufam o peito no plenário e falam para o promotor de justiça e para os jurados. Vejam, o celular do meu cliente, coloca ele em casa na hora do crime, como ele pode ter cometido aquele crime? E eles esquecem, e a gente tem que lembrar os jurados que essa é uma técnica de defesa. Eles vão para os locais de crime com aparelhos buchas, eles vão para o local de crime com aparelhos cujo chip foi comprado, e que aqui no Brasil, lamentavelmente, nós não temos um controle para acesso e de monitoramento dos chips, que eles são comprados numa banca de jornal, inseridos no aparelho de telefone, e eles vão com esses chips buchas. E mais, eles utilizam equipamentos que bloqueiam os celulares no modo avião para não serem rastreados.
eles, como agentes de Estado ou como profissionais do crime, que vivem do crime para o crime, vão ao local do crime. Está dando uma má qualidade aqui da minha rede. Vão para o local do crime, levam seus aparelhos celulares, e a gente já viu isso aqui em investigações sensíveis e complexas, colocam uma tarja para tampar sua câmera, porque como profissionais do crime sabem que podem ser investigados remotamente e assim impedir uma investigação remota. Eles vão para os locais do crime exatamente dessa forma, de forma a impedir totalmente o seu rastreamento. Não usam celulares, bloqueios, equipamentos para bloquear o sinal desses celulares, e utilizam normalmente o mesmo aparelho com diversos chips. Então, aquele aparelho ele vai ser vinculado a diversas linhas telefônicas, e depois, como vamos obter, como vamos conseguir rastrear? São investigações difíceis, investigações complexas, mas possível, e a gente precisa avançar nesse sentido. Então, por isso, Dani, foi muito importante você sugerir esse tema, que a gente pode, em outra oportunidade, de forma presencial, a gente pode detalhar mais, até porque o tempo não irá permitir. Mas, nesse sentido, a obtenção de dados telemáticos e provas eletrônicas repercute cada dia mais nas investigações criminais e no combate às organizações criminosas, porque as organizações criminosas se valem exatamente dessas características. Bom, a gente tem também uma questão de suma importância. Quando a gente fala em uma modificação na forma de atuar, a gente tem que atuar de acordo com como a realidade nos impõe. A realidade hoje impõe uma forma diferente de atuar, meus amigos. Nós devemos fazer a diferença, nós devemos escolher qual o Ministério Público que a gente quer para a gente. A gente quer um Ministério Público que fique no seu claustro do gabinete esperando o inquérito chegar, ou a gente quer se antecipar, a gente quer... Ou se a gente não investiga diretamente, que eu acho que é um caminho, sobretudo envolvendo pessoas sensíveis vinculadas aos estados, agentes de estado, organizações criminosas, ou a gente trabalha com a polícia, mas exercendo o controle externo, impondo uma linha de investigação, acompanhando a produção da prova. Me parece, então, que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, esse é o caminho que a gente precisa seguir. Então, como é que a gente vai fazer uma investigação esgotada todas as formas de investigação do modelo tradicional? Ainda não conseguimos identificar os suspeitos. Vamos partir para uma investigação telemática, vamos virar a chave, vamos fazer o que a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro. A gente tem atuado, o GAECO, aqui do Rio de Janeiro, tem atuado muito nesse sentido, em investigação pautadas em quebra de sigilo telemático. E nós temos obtido resultados espetaculares, sobretudo no combate às organizações criminosas que tanto matam, né? A gente não pode esquecer que as características e a dinâmica da letalidade violenta em vários lugares estão intimamente associadas às organizações criminosas. E a gente precisa assumir o controle disso. A sociedade espera isso da gente. Bom, esse tema, formas de obtenção das informações telemáticas, é um tema que talvez exigiria um outro encontro, mas de forma bem resumida, Dani e Rafael e Abraão, eu poderia dizer o seguinte: como é que a gente pode obter dados telemáticos? Se for uma situação emergencial essa adotada como já existe um protocolo para o que seria a situação emergencial, a gente pode obter esses dados telemáticos direto com as empresas provedoras de aplicação, Google, Facebook, Microsoft, Apple, ou a gente pode se valer também, se não for uma situação emergencial, se valer do Marco Civil da Internet para obter e fazer uma investigação pautada nisso. A gente vai manejar medidas cautelares de quebra de sigilo telemático para obter as informações que a gente precisa para a identificação do suspeito e para a condenação do suspeito. Ou a gente pode obter esses dados, esse conteúdo, utilizando-se do EMILAT, que é um acordo de cooperação mútua, que, na verdade, precisa da interveniência do Ministério da Justiça, que é o que, por exemplo, o Facebook exige. O Facebook não fornece dados de conteúdo
apenas metadados, apenas dados cadastrais, mas não fornece dados de conteúdo através do Marco Civil da internet. Exige que se cumpra através do MLAT. Google, Apple já fornecem dados de alguns. Nós vamos tratar, para finalizar aqui na minha fala, não sei se eu estou correndo muito, porque eu quero chegar em casos concretos, eu vou tratar de 3 casos atuais que foi submetido à 3ª sessão do STJ sobre quebras de dado telemático envolvendo a investigação do Rio de Janeiro, e a questão vai ser agora submetida ao STF. Eu queria compartilhar com os colegas essa experiência. Bom, possibilidade de pedido. Meus amigos, a gente sabe que, se tratando de crime de homicídio, há 2 formas de se investigar e de partir para a identificação dos autores. Ou você parte dos indícios para os suspeitos, ou você parte do suspeito para os indícios. Não tem outra forma. Às vezes, existem fatores de resolução que te indicam um caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Local de crime, um crime numa via pública, em que os suspeitos executaram a vítima e executaram ainda dentro de um veículo, sem sair do veículo, os carros em movimento, e existiram fatores de resolução, ou um determinado fator de resolução, que são os cartuchos que foram depositados na via pública. É um importante fator de resolução. O que você pode fazer com cartucho? Você não tem arma. Você não tem câmeras naquele local de segurança e de monitoramento. Então, você não sabe quem foi. Eles não saíram em nenhum momento do carro, mas você tem o cartucho. Você vai lá ver o lote daquele cartucho e você, através do lote, você rastreia da onde veio aquele cartucho. Foi o caso da magistrada aqui no Rio de Janeiro, em que aquele lote ele levava para um batalhão da Polícia Militar. Mas a casa em que o lote, ele, por exemplo, sofreu um desvio, você, através do lote, não consegue rastrear de onde partiu aquele cartucho. Você não conseguiu chegar a um local, você não conseguiu chegar a lugar nenhum. Mas ainda há um caminho. Você pode, com simples cartucho, você pode identificar as impressões datiloscópicas no próprio cartucho, porque o criminoso profissional não deixa ninguém alimentar a sua arma, o seu carregador. Ele mesmo faz isso. No ato de alimentação, ele pode depositar os seus vestígios e a gente tem um achado criminalístico ali. É possível isso. Você não precisa ter arma, ou o melhor seria ter arma, mas se não tiver, vamos tentar fazer isso. E deixa ali aqueles vestígios, aqueles fragmentos para uma futura comparação com uma arma ou com outros cartuchos. Mas isso nem sempre é possível. Você pode ainda, com base naquele fator de resolução, tentar obter qual é o tipo de arma, deixa aquela marca no cartucho. Se o cartucho ficou depositado em determinada posição na rua e você tem uma arma em que você sabe que pode ter sido aquela, a gente pode pegar aquele cartucho, utilizar a arma naquele mesmo local e verificar se, atirando com aquela arma, os cartuchos ficariam depositados naquelas mesmas circunstâncias. São formas de investigar em que a gente precisa abrir o horizonte. Mas fizemos tudo isso, não conseguimos chegar aos suspeitos. Vamos partir para uma forma inovadora de investigação em que o promotor de justiça do Tribunal do Júri precisa começar a exercitar, que é a investigação telemática, com base em quebra de sigilo telemático. Quais são as possibilidades de pedidos, né? O que a gente pode pedir? Meus amigos, a gente pode pedir através de um número de telefone. Promotor de justiça do Tribunal de Justiça sempre tem que saber quais são os telefones, ou tem que buscar os telefones usados por aqueles criminosos. Nem sempre eles são registrados, como eu falei, eles usam telefones buchas, mas eles têm um aparelho. Cada aparelho tem um número de identificação que a gente chama de e-mail. A partir do e-mail, cada aparelho tem um e-mail que é único. A partir do aparelho ou a partir de números que a gente sabe pertenciam àquela pessoa, a gente vai pedir às empresas provedoras de aplicação as contas de e-mail vinculada àqueles aparelhos ou àqueles números de telefone. Importantíssimo isso, meus amigos, porque agora a gente já está entrando num terreno de trânsito de dados.
Os criminosos não se comunicam mais, eles não transitam mais voz, porque eles aprenderam que a gente pode rastreá-los. Nesse exato momento que eu falo aqui com vocês, eu precisei fazer um acesso à internet, né? Então, eu gerei um número de protocolo de internet, que a gente chama de IP. Eu estou transitando nesse momento, embora pareça voz, estou falando, mas eu estou transitando dados também, porque eu me utilizei da internet, eu me utilizei de provedores de aplicação. No momento em que a gente já esgotou todos os protocolos normais e convencionais de investigação e não conseguimos chegar ao suspeito, ou temos o suspeito, mas precisamos robustecer a prova, vamos manejar uma medida cautelar de quebra de sigilo telemático. A gente precisa, então, de números de telefone, a gente precisa de um e-mail, ou a gente precisa de um e-mail. Como é que a gente pode pedir os e-mails dessas pessoas? Através de várias formas. Agora, a gente pode requisitar as operadoras de cartão de crédito, qual o e-mail que a pessoa utiliza, qual o e-mail que a pessoa utiliza quando foi se cadastrar no Uber, qual o e-mail que a pessoa utiliza quando foi se cadastrar no iFood, qual o e-mail que a pessoa utiliza no banco. Obtendo esse e-mail, a gente pode entrar num campo e numa seara importantíssima para o Tribunal do Júri. Eu lembro, Dani, que quando eu fazia júri, há uns 10 anos atrás, ainda na época que a gente só utilizava interceptação telefônica e quebra reversa, quando eu sempre utilizei dessas técnicas. Quando eu ia para o plenário, mesmo que o sigilo telefônico não tivesse sido solicitado na fase da investigação, durante a instrução eu solicitava a quebra do sigilo telefônico do réu. E quando eu via aquelas contas reversas, eu já colocava o réu com base na estação rádio base na cena do crime. Ele dizia para mim, não fui eu que matei porque eu estava na casa da minha mãe. Querido, sua mãe mora onde? Bom, sua mãe mora lá na comarca que fica a 100 quilômetros de distância de onde o seu celular estava. Você costumava emprestar celular para alguém? Não, o celular sempre comigo. Então, a gente já sabendo que tinha a herb do acusado, a gente já fazia as perguntas, perguntava. Você costuma emprestar seu telefone para alguém? Não. Você perdeu o telefone? Não. Alguém usava o telefone por você? Não, só comigo. Bom, como é que seu telefone, então, estava nesse local, próximo ao local do crime, se você diz que estava com a sua mãe? Bom, você não tem o dom da onipresença, então, assim, a gente já começava a desconstruir a versão do réu mentiroso, exatamente com base em prova técnica. Com relação, agora, já que eles não falam, é impossível a gente conseguir isso? Não é possível ainda. Eles não falam, mas eles transitam dados, eles falam por WhatsApp, eles falam por aplicativos de mensagem, muitas vezes até que se destrói automaticamente, que existem uns aí famosos com relação a isso. Mas é possível a gente agora passar por uma nova fase, né? É a fase de uma investigação mais tecnológica. Senão a gente pode perder essa guerra. E a gente não quer perder essa guerra. A sociedade não quer que a gente perca essa guerra. Bom, de posse a gente obtendo a conta e-mail dos nossos suspeitos, a gente pode, por exemplo, pedir todas as fotos arquivadas, backup das conversas, né? As conversas travadas que muitas vezes vão para a nuvem, os áudios, os vídeos. Vejam o histórico de pesquisa de navegação da pessoa. Então, se o sujeito morreu ou se o acusado ou suspeito tentou matar a vítima mediante ministração de veneno de forma insidiosa. E a gente, tendo manejado uma cautelar de sigilo telemático, a gente obteve lá o histórico de pesquisa deles, lá no Google, ou determinado, enfim, qualquer que seja a fonte de pesquisa, a gente encontra venenos para matar lentamente. Está lá a prova que a gente precisa para condenar. Isso acontece, isso ocorre. A gente chega lá no histórico de pesquisa ou de navegação, ele visitou um site que ensinava a utilizar um veneno. Ele visitou um site que tratava de armas, e armas que ele visitou era justamente o calibre daquele cartucho que foi encontrado no local do crime. A gente pergunta para ele, durante a investigação, a gente perguntava, você conhece
Supondo que a gente tenha suspeitos, né, que o crime foi praticado em concurso de pessoas, e a gente pergunta para um dos suspeitos, você conhece o Antônio, que é outro suspeito? Ele diz não tem nenhum contato com ele, não, mas a gente pediu lá a agenda de contato das pessoas, numa quebra de sigilo telemático, isso vem para a gente encontra lá o contato do telefone dele e do Antônio. Bom, já quebramos aí a mentira dele. E uma vez levando para o plenário uma mentira dessa, tudo que ele falar será colocado em xeque, porque ele mentiu com fato relevante. Disse que não conhecia o partícipe, o assecla dele, quando na verdade ele conhecia, e a gente fez prova disso. Ele está monitorando a vítima, organizações criminosas fazem isso. Monitoram as vítimas. E a gente encontra lá, no histórico de navegação, uma pesquisa com o nome da vítima, uma pesquisa com o nome do parente da vítima. Se a gente leva isso para o plenário, a gente consegue convencer, e como qualquer um, que aquele sujeito está mentindo. Veja, a quantidade de informações em que o promotor do júri pode obter se ele começar a manejar essas medidas cautelares de quebra de sigilo telemático, né? Um outro pedido que é possível, vou dar o seguinte exemplo: o sujeito vai matar a vítima com um carro clonado, muito comum. Ele praticou o crime num local ermo, não tinha câmeras de segurança, não tinha câmeras de monitoramento, não tinha um sistema de captação de placas através de radares, não tinha câmeras de segurança de pessoas privadas, matou a vítima sem sair do carro, tanto o carro dele quanto a vítima em movimento, ou seja, não há fatores de resolução que nos levem aos suspeitos. Mas a gente tem o carro, né? O carro que não é o carro, vamos dizer, quente, é um carro, como diz, cabra, clonado, e a gente pode traçar um perfil, a gente pode traçar um roteiro daquele carro. Como assim, Simone? Pode, sabe por quê? A gente sabe que aquele carro passou em determinados locais, pelo menos no local de execução onde ele estava com a vítima. A gente sabe que ele passou, por exemplo, se esse carro, até chegar ao local da empreitada, a gente consegue pelo menos captar imagens dele, a gente consegue pontos específicos por onde esse carro passou. Nós não sabemos quem está dentro do carro, mas sabemos que ali dentro do carro está o executor ou os executores. O que nós podemos fazer? Qual o tipo de pedido que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente, através de técnica de rastreamento de IPs, técnicas de rastreamento dos dispositivos, desde que a gente tenha pontos específicos em que aquele carro suspeito passou, a gente pode pedir a identificação de dispositivos móveis de telefonia que trafegaram naqueles pontos específicos. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar o caso concreto que foi por STJ. Ou seja, a gente não tem o suspeito, mas a gente sabe que ele estava naquele veículo, que ele passou naquele ponto específico, e você pode traçar polígonos, você pode traçar pontos específicos, além daquele do local da execução, e pedir que as provedoras de aplicação de internet nos dê todos os dispositivos que passaram por aqueles pontos. A partir dali, você iniciar uma investigação telemática. Há uma gama de possibilidades de pedidos que a gente pode fazer. Você sabe que as organizações criminosas, hoje, elas praticam, para praticar o crime, elas se preparam, né? Elas se preparam, elas estudam a vítima, elas monitoram a vítima, os familiares da vítima, elas sabem tudo sobre a vítima, elas focam na vítima. A nossa atuação não pode ser diferente, meus amigos. A gente tem que focar naquela investigação, a gente tem que focar naquele processo, a gente tem que estudar os acusados, a gente tem que monitorar os acusados. É óbvio que a gente faz isso dentro dos parâmetros legais, das hipóteses legais. Os criminosos não fazem isso. Então, os criminosos monitoram as vítimas, eles ficam acompanhando as vítimas, às vezes, meses antes. E, para fazer isso, eles não usam a comunicação, eles não transitam mais voz, eles transitam dados. Eles se comunicam através de aplicativos de mensagens instantâneas. Muitas vezes apagam isso, utilizam até aplicativos de mensagens instantâneas de autodestruição. E aí, esse crime vai ficar impune?
Não existe crime impune no Brasil. Não existe essa possibilidade. Para todo crime, há que se ter uma resposta ou uma tentativa de resposta. Os criminosos precisam aprender isso, né? Bom, a gente pode também, sabendo que isso é uma das técnicas, a gente pode utilizar, né? Fazer um pedido para que as operadoras, as empresas provedoras de aplicação de internet, Google, Facebook, Microsoft, Apple e outras, né, nos enviem todos os IPs ou todos os dispositivos que tenha se utilizado de alguma forma, alguma ferramenta, como, por exemplo, Google Search, e colocado o nome da vítima. A gente pode colocar palavras-chave. Todo mundo que pesquisou o nome da vítima, todo mundo que pesquisou o familiar da vítima, todo mundo que colocou lá os endereço onde a vítima morava. Essa pessoa é suspeita. A lei não veda isso. A lei, muito pelo contrário, essa é a forma. Eu saí daqui da minha apresentação. Essa é a forma que a gente tem. Eu ainda estou compartilhando a tela. Achei. Esta é a forma que a gente tem. Ô, Dani, me fala, eu saí de uma tela aqui, eu ainda continuo compartilhando? Continua na mesma tela, do 1, 2, 3, 4, 4 lâmpadas. Agora foi para casos concretos. Eu ainda, é porque eu agora não mais vejo você. Aconteceu alguma coisa que eu não mais vejo você. Mas tá ótima. Continua aí que tá todo mundo vendo. Agora tá a tua tela. Estamos te vendo. Tá, mas tá a minha tela? Tá em casos concretos? Agora a senhora tirou a tela. Quiser voltá-la? Pode vir tranquilo, nós vamos ter tempo para você finalizar. Tenta voltar a tua tela. Voltei. Oi? A tela de apresentação tá. Agora você quiser maximizá-la. Agora tá MSRJ. Foi. Agora foi pro início. Tá. Desculpa aí, gente, eu não tenho muita habilidade não, mas a gente tenta, né? Não, tá ótimo. Bom, eu acho, então, assim, que todos esses pedidos, né, em cada luzinha dessa, são possibilidades que a gente tem de manejar e na busca de suspeitos para o crime de homicídio que a gente vai levar a plenário e para obter uma condenação segura, firme, né, levar aos jurados todas as provas que nós pudermos para condenar o culpado. Então, nós podemos fazer um pedido através de palavras-chave. Hoje em dia, não há quem não navegue na internet. Os criminosos fazem isso também. Eles buscam armas de fogo na internet, eles fazem compras, eles estudam a vítima, googando a vítima. Todos nós fazemos isso. Queremos saber de determinada pessoa, a gente vai lá, coloca o nome da pessoa e isso deixa rastro. E a gente pode se utilizar disso para fazer uma boa investigação. E aí eu já me encaminho para 3 casos concretos que eu queria compartilhar com os colegas e acho que esse é um tema de extrema repercussão e relevância para o futuro das investigações envolvendo organização criminosas. Querem nos impor uma investigação e uma forma de atuação analógica quando o crime organizado está na era digital. O Ministério Público não pode ficar atrás. Os agentes de Estado não podem estar a reboque das organizações criminosas. Nós precisamos ter formas de investigar e nós fazemos isso de uma maneira legal, dentro das hipóteses legais, dentro dos limites legais. O primeiro caso é um pedido que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, e eu vou dizer porque isso já foi público, já foi até submetido à 3ª sessão do STJ. O seguinte pedido: tendo em vista que os autores podem ter realizado pesquisa junto ao Google Buscador, Google Search, visando pesquisar os perfis das vítimas e levantar sua rotina social e pública, bem como eles podem ter se utilizado daquelas ferramentas web ou de aplicativos de trânsito, Waze, Google Maps, para ir a determinado local. Nós pedimos que foi manejada uma medida cautelar ao juízo, para que fosse requisitado a todas as empresas provedoras de aplicação, todos os dispositivos, os IPs, que tenham realizado pesquisas com aquelas palavras-chave, nome da vítima, nome da rua em que a vítima estava, ou aqueles endereços. A justiça local
concedeu o pedido porque é absolutamente legal, absolutamente legal. Vejam, o que nós estamos pedindo são dados anonimizados. O que a operadora vai nos dar é não quem estava dentro do carro, quem que pesquisou, quais as informações daquela pessoa. Vai me dar um código. São dados estáticos, anonimizados, isso é perfeitamente possível. Conseguimos a decisão em primeira instância, a operadora, a provedora de aplicação de internet recorreu ao tribunal local, o tribunal local manteve a decisão dizendo que não há absolutamente legalidade, não há violação do princípio da privacidade, ainda que houvesse, bastaria aplicar os métodos de ponderação de interesse com base na relação de precedência condicionada a que alude Robert Alex, e evidentemente o direito à vida, à segurança pública deve preponderar. E essa decisão aqui no Rio de Janeiro, ela foi mantida. Portanto, está a operadora obrigada a nos fornecer essa informação. A operadora entrou com recurso em mandado de segurança e foi ao STJ. Felizmente, esse fato foi afetado à terceira sessão e nós obtivemos êxito no julgamento do dia 26 de 8 de 2020, em acordo brilhante, técnico, justo, que reflete os interesses de uma sociedade que se pretende democrática, moderna e consentânea com a realidade atual da criminalidade organizada, no sentido de que, quando nós pedimos esses dados, não se está violando o direito à privacidade e à intimidade, porque a identificação de usuários em determinada localização geográfica, isso não faz com que você fira o direito à privacidade e intimidade de quem quer que seja. Além disso, trata-se de dados estáticos, anonimizados. O que as operadoras dizem para a gente? Não se pode pedir porque são dados extremamente genéricos, viola a privacidade de um número indeterminado de pessoas. E mais, faz uma alusão à lei de interceptação telefônica, dizendo que ali na lei de interceptação telefônica se exige que haja um suspeito determinado. Ora, meus amigos, todos nós sabemos que hoje a criminalidade organizada não fala mais, não transita mais voz, portanto, fazer uma referência a essa lei, isso sim é anacrônico, isso sim é ultrapassado. Decidiu, portanto, com absolutamente critério, técnica, consentâneo com a realidade em que vivemos, que é a realidade virtual. O ministro, todos os ministros, teve um voto vencido no sentido de que a operadora deve nos fornecer essas informações, porque não se pode invocar os dispositivos da lei de interceptação telefônica, e sim a lei do Marco Civil da Internet, que determina as operadoras fornecerem esses dados de conteúdo para nós, desde que satisfaça os requisitos. Indícios que o crime aconteceu, a justificativa e o prazo certo. E tudo isso nós colocamos no pedido. Essa questão vai ao STF, mais uma questão importante que nós precisamos acompanhar com muito cuidado, na certeza de que a Corte Suprema decidirá a favor da sociedade. Mais um mandado de segurança, e esse é o RMS 61302. Nesse, o nosso pedido foi um pouco diferente. Nosso pedido foi que, na perspectiva de que os autores do crime, que nós ainda, por exemplo, não sabemos quem são, mas sabemos qual o veículo que utilizaram, sabemos por onde o veículo que executou a vítima passou, sabemos as coordenadas geográficas desse veículo. Manejamos uma medida cautelar para obter o afastamento do sigilo telemático, para que as provedoras de aplicação de internet nos dessem a identificação de todos os dispositivos móveis de telefonia ou aquelas contas Google vinculadas a esse dispositivo que trafegaram em pontos específicos, que eu tenho certeza por onde qual os executores trafegaram. Em pontos específicos, naquela coordenada geográfica específica, naquele dia específico e naquele período de tempo específico. Esse é um pedido que precisa ser respondido. Houve deferimento desse pedido, a operadora entrou com mandado de segurança aqui no Tribunal de Justiça local,
Ordem denegada no sentido de que a ordem não é genérica, a ordem diz respeito à identidade, a ordem diz respeito à identificação, não das pessoas, mas dos dispositivos, para depois, só aí, utilizarmos de outros filtros investigativos e aí sim partir para uma medida mais invasiva. Mas aí nós já temos, na verdade, outras peneiras, outros filtros que vão afunilando os suspeitos. Isso não viola a privacidade, a intimidade de quem quer que seja, até porque ninguém se insurgiu contra isso. Quem se insurgiu foram as operadoras provedoras de aplicação, que nem parte são no processo. Elas são obrigadas a fornecerem essas informações, porque se estabelecem aqui, né? Os usuários moram aqui, os usuários trafegam a informação aqui, é uma questão de soberania se submeter à nossa legislação. Obtiveram uma decisão desfavorável no tribunal local aqui do Rio de Janeiro e recorreram ao STJ. E, mais uma vez, na mesma sessão, terceira sessão, em 26/8, obtivemos resultado favorável à sociedade, no sentido de que estaria obrigada a operadora a fornecer essas informações, porque isso não viola a privacidade e a intimidade de quem quer que seja, porque o que se pede são dados anonimizados, a partir dos quais iremos aplicar outros filtros investigativos para se chegar aos suspeitos. E, finalmente, no RMS 62-143 foram 3. Nós solicitamos que, considerando que foram captadas, vejam, meus amigos, vejam, você tem uma investigação, por exemplo, em que você ainda não tem suspeito, ou que tem suspeito e sabe que tem outras pessoas envolvidas. Os carros utilizados, evidentemente, são carros clonados. Após o crime, esse carro foi visto num determinado local. A audácia é tão grande dessas pessoas que continuam circulando com esse veículo, sabendo que, e utilizando de ferramentas investigativas, né, inovadoras, esse veículo, uma vez sendo identificado onde ele esteja, nós sabemos por onde ele passou, não sabemos quem estava dentro dele, e é isso que nós queremos saber. Traçamos ali um polígono onde esse carro foi visto, o horário em que foi visto, o dia em que foi visto, e pedimos à operadora para que nos fornecesse todos os positivos que, a partir daquelas coordenadas geográficas, naquele período, naquele dia, estava naquela coordenada geográfica. Esses dados são anonimizados, nós não saberemos ainda quem estava ali. A partir de outros filtros investigativos, iremos descobrir quem estava ali. Esse pedido, evidentemente, no tribunal, na Justiça aqui do Rio de Janeiro, foi deferido. A provedora de aplicação recorreu ao Tribunal de Justiça, não foi exitosa no seu recurso e manejou, então, mais um recurso em mandado de segurança, o 62-143, que também, na data de 26/8 de 2020, em voto muito técnico, repito, porque é importante, técnico, atual, entendeu perfeitamente o que se pede. O que se pede não viola a legislação brasileira, o que se pede é dever das operadoras fornecer para os operadores que aqui atuam, é dever das operadoras colaborarem com a investigação. E a tendência hoje, meus amigos, é a elucidação de crimes praticados em contexto de organização criminosa ficar cada dia mais difícil. A tendência hoje são esses agentes, muitas vezes criminosos travestidos de agentes públicos. A tendência hoje, eu já fui pro slide errado, né? Vamos lá. A tendência hoje é a cada dia mais a investigação ficar mais difícil, mas nós não podemos esmorecer. Nós, Ministério Público, nós temos que ter a certeza que nós temos capacidade de, onde estiver, faça o que fizer, nós vamos atingir, vamos alcançar o culpado. É essa certeza que a criminalidade deve ter. Eu gostaria de já agora, me encaminhando, não sei como é que está o tempo, já chego aí no meu tempo, Dani? Exauriu. Então, já me encaminhando para o final e já me reportando a todos os colegas, agradecendo a atenção.
Eu gostaria de encerrar com uma frase que Roberto Carpinato, que é o procurador, Roberto Scarpinato, procurador antimáfia da Itália, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala: cada um de nós encontrará no porvir o quanto nele tiver dado de si mesmo. Essa frase é importantíssima, porque nós estamos num momento, hoje, em que a criminalidade avança a cada dia. Nós estamos no momento em que nós precisamos decidir qual é o Ministério Público que a gente quer. A gente quer um Ministério Público atuante, que faça a diferença. A gente precisa colocar um pouco de nós nessas investigações. O futuro não é o tempo que vem e acontece, meus amigos, o futuro é o tempo que se constrói. E o futuro de um plenário, ele será tão exitoso quanto exitosa for a nossa atuação desde o início da investigação, desde o início da instrução, porque um plenário ele é apenas uma consequência de tudo aquilo que a gente fez no início da investigação, da instrução. A gente consegue manejar essas medidas, a gente consegue robustecer as provas, se a gente tiver uma atitude proativa, a gente precisa fazer a diferença, a gente precisa ouvir as vítimas, a gente precisa ouvir as famílias, essas famílias enlutadas exatamente pela presença da ausência do seu ente querido, que foi brutalmente assassinado pela mão do culpado. E a gente precisa fazer uma boa atuação. A sociedade espera isso de nós, e a esperança que se prolonga há muito tempo faz endurecer o coração. A gente não pode, nem por um minuto, meus amigos, nem por um minuto, todos nós, de todos os ministérios públicos, de norte a sul, leste a oeste, permitir que essas famílias duvidem da nossa atuação, duvidem do lado em que nós estamos. E qual é o lado em que nós estamos? Nós estamos do lado da causa da vida. E esse lado, meus amigos, nos coloca numa posição de destaque e a gente tem que honrar eles. Eu queria agradecer imensamente a atenção dos colegas, dizer que eu estou absolutamente disponível para todos os colegas, e falar do júri é algo que vocês não têm noção, é algo que realmente me faz sentir viva a cada dia. E um beijo grande no coração de todos vocês. Obrigado, colega Simone. Te antecipar que você está sendo aplaudida pelo plenário aqui, por todos os colegas que estão assistindo. Forte, pragmática, propositiva, inovadora, dinâmica. Colega Simone Sibilho sendo Simone Sibilho. Queria te dizer que havia uma regra estática aqui de que as palestras tinham que encerrar pontualmente no momento previsto. E a mesa me advertiu aqui que caçaria a sua palavra, que teria que fazer a transição para outro palestrante. Eu adverti que caçaria a mesa se caçassem você, né? Porque não tinha como não permitir que você fizesse esse encerramento, tá? Contributiva. Eu acho que um pouco desse trabalho seu fica como paradigma aí para tantos casos aí que precisam ser desvendados por outros colegas promotores de justiça, tá? Queria antecipar que vou encaminhar para a conselheira a indicação que tão logo passe essa pandemia. Eu sei que isso é um tema sensível, que você possa estar aqui dando oficina para os colegas sobre técnicas de persecução cibernética. Acho até que a sua palestra vai ser suplementada pela do Dr. Diego Barbiero, que vai falar sobre o uso de malwares nas investigações dos crimes dolosos contra a vida e de organizações criminosas. Parabéns, colega Simone, estou impressionado, tá? Meus parabéns.